Vamos começar então, a gente vai fazer agora 3 morangos. Começar essa pintura aqui, são 3 morangos. Eu comecei a fazer o fundo aqui, mas minha tábua tava sem cola, eu parei um pouquinho para poder colocar. Então, ó, a gente tá fazendo o fundo, eu não vou fazer chão nessa pintura, vai ser só fundo. Então, eu tô usando o verde pistache, vou passar em volta de todos os elementos, ó, com o pituá, rodando. Se entrar dentro da folhinha não tem problema, tá? Depois a gente acha essa folhinha aqui, porque a gente vai fazer com outra cor, outro tom de verde. Então, a gente vai passar em volta de toda a pintura, ó, todos os elementos. Vai rodando, tirando o excesso na bandejinha. Passa em volta aqui. Sem desperdício de tinta, tá? Tenta colocar na bandejinha mesmo, só o que você vai usar. Não desperdiça, porque tá muito cara a tinta. Mas também não pode ter dó de usar, né? Pode colocar mais um pouquinho aqui. Pra fazer aqui. A gente vai fazer um fundo só pra dar um destaque maior no morango na hora que ele estiver pronto. Ó, sempre colocando... quando você pegar a tinta aqui na bandejinha, ó, eu pego muita tinta, eu nunca vou lá no finalzinho. Eu sempre começo aqui de dentro, ó, do cantinho, porque o excesso fica todo no canto, né? E a gente vai levando pra fora só limpando o pincel, pra ficar mais suave a parte de fora. Pronto, terminei meu fundo, a primeira parte. Agora eu pego o verde oliva e a gente vai pegar o verde oliva para poder fazer a profundidade. Ó, eu vou procurar cada cantinho que tem desse morango para eu dar uma escurecida. Ó, aqui é um cantinho, aqui eu posso colocar outro, ó, entre a folhinha e outra. Ó, entre uma folhinha e outra eu posso colocar, eu deposito a tinta no cantinho e vou rebolando. Aqui tem um cabinho, mas depois eu acho esse cabinho, que a gente vai fazer com outro tom de verde, né? Ó, posso colocar um pouquinho aqui também entre a folha e o morango, ó, pra dar uma profundidade a mais. Isso aqui, gente, é opcional. É só porque dá um efeito a mais, né? Na hora que o morango tá pronto. Ó, aqui embaixo, tá vendo? Entre o morango e a folha, eu coloco a tinta, tá vendo? Contorno o morango e a folha e esfumo pra cá, pra terminar bem suave, pra encontrar uma tinta na outra. Tá vendo? Vou colocar mais perto. Ó, nesse cantinho aqui, ó. Coloco tinta assim, ó, de quina, tá vendo? E vou observar aqui, ó, aqui tem uma folha, aqui tem outra, então eu coloco aqui, ó. Ó, aqui também é um cantinho entre um morango e outro. Aí, ó, depositei a tinta e vou esfumar com a mão bem levinha, na hora que chega aqui nesse finalzinho, para uma tinta terminar na outra, tá vendo? Aí eu posso vir e colocar aqui também, ó, entre uma folha e outra, igual eu coloquei no outro. Aqui eu posso encontrar um pouco. Ó, aqui eu já vou com a mão leve. Ó, pra esfumar uma tinta na outra, pra terminar igual. Porque o oliva, ele é mais forte que o pistache. Mas quando ele vai terminando, só vai restando a sujeira no pincel, ele já nem fica da cor do oliva, já fica da cor do pistache mesmo. Então, por isso que essas duas cores combinam pra fazer o fundo de pistache como base e a profundidade de oliva. Ó, posso colocar um pouquinho aqui também, entre uma folha e outra. Tá vendo? Agora aqui embaixo, ó, eu vou fazer nessa parte aqui de baixo.
Ó, entre os dois morangos eu coloco tinta, ó. Coloca a tinta mesmo para contornar. Na folha também. E vem, ó, limpando meu pincel. Ó, vou limpar. Pronto, depois que... Eu vou colocar um pouquinho mais aqui também entre uma folha e outra, porque eu coloquei desse lado, então... Vou colocar do lado de cá também, bem pouquinho, ó. Que aí separa uma folhinha da outra. Ó, aqui. Aí separa uma folha da outra. Isso. Agora a gente vai fazer essas folhas aqui, ó. Vou começar por essa aqui. Lembrando que quem é canhoto começa da direita para a esquerda. E quem é destro começa da esquerda para a direita. Porque quando eu pintar essa, que eu vier para essa, eu não encosto. Mas se eu pintar essa primeiro, na hora que eu vier para cá, eu acabo encostando minha mão, né? Então, beleza, vamos começar essas folhas. Para folha, eu separei o verde pântano, verde musgo e o branco para depois a gente fazer o reflexo, né? Então, a gente vai começar pelo verde pântano. Eu vou contornar aqui todo atrás desse morango, porque o morango tá fazendo sombra, né? Na folha, ó. Eu vou contornar até aqui, porque aqui ainda tem uma folhinha do morango, tá vendo? Aqui atrás, vocês vão ver lá no risco. Tá bem difícil de entender, porque meu carbono tava mais velhinho. Aí quase que o risco não... A gente não consegue ver. Mas é melhor assim, que aí também não fica aparecendo risco em tudo, né? Ó, coloquei atrás do morango, aí eu risquei no meio, pra separar essa folha. Como aqui, ó, é a parte de cima do meu trabalho, a luz vai entrar na ponta. Se a luz vai entrar na ponta, o escuro pelo meio vai subir. Ó, jogo o escuro pra lá. Tá vendo? E se no meio da minha folha desse lado for escuro, desse lado vai ser o claro. Então, automaticamente, na ponta de cá vai ser escuro. No meio eu subi, na ponta agora eu vou descer. E eu vou descer respeitando cada entradinha dessas aqui, dessa folha. Ó, eu vou vir e vou entrar. E vou puxar, porque eu tenho que escurecer ela, né? Aqui tem outra ponta. Eu vou vir, vou entrar, ó, e vou puxar. Do lado de cá tem outra pontinha, então eu contorno a pontinha e fecho ela aqui. Ó, contorno a pontinha e fecho ela aqui. Ela tem que mais ou menos encostar nessa outra. Tá vendo, ó? E vem fazendo isso até terminar. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Desse lado ainda tem uma voltinha, ó. É o finalzinho dela. Que aí eu encontro aqui, ó. Essa última parte aqui, praticamente, ela vai ficar bem escura. Porque, ó, já ficou aqui bem de baixo. Então, pode escurecer. Essa última pontinha aqui, vocês podem escurecer ela. Tá vendo? Ficou toda escura. Agora, eu vou entrar com o verde musgo. Pra fechar essa folha. Pra terminar ela, ó. Vou colocar onde não tem tinta. Ó, desse lado eu vou subir porque o escuro desceu, né? Então, ó, eu venho fazendo. Aqui, ó, é o início do meio, né? Da parte do centro. Mas até aqui embaixo eu tenho que colocar, ó. Tá vendo que ficou sem tinta? Então, eu venho colocando o verde musgo, ó, rasgando, tá vendo? Movimento pra lá e pra cá, ó. Ó. Tá vendo? Pra folha ter movimento. Viu? Agora do lado de lá, eu vou começar a fazer a mesma coisa. Ó, eu vou entrar, contornar e depois puxar, ó. Começa aqui da pontinha, encontrando com o escuro. Eu entro, ó, entro e puxo.
Só arrumar aqui essa pontinha. Ó, entro e puxo. Depois, entro e puxo. Aqui a mesma coisa. Entro e puxo. Por mais que essa folhinha aqui seja muito pequenininha nesse canto, tem que pôr, tá? Bastante tinta. Ó. Agora, eu pego o branco e faço a mesma coisa que eu fiz com o verde musgo. Tinta só de um lado, não precisa ser muito, tá? A gente só vai dar um reflexo pequeno, ó, risco, tá vendo? E vou puxar pra cima. Esse lado aqui a gente não tinha puxado pra cima, ó. Vem rasgando aqui, ó, até aqui embaixo, que é onde vem o verde musgo. Viu? Já coloquei uma luzinha. Agora do lado de lá, mesma coisa, ó, tinta pra fora. Tinta só de um lado, tinta pra fora. Eu vou só contornar aqui, ó. Começa aqui e desço. E dou só uma puxadinha. Desço e dou uma puxadinha. Desço e dou uma puxadinha. Aí, já coloquei. Evita fazer isso aqui, ó. Vou lavar meu pincel. Trazer até aqui, ó. Porque esse branco é colocado somente em cima do verde musgo, tá certo? Vamos fazer a outra agora. Vamos lá, eu começo do verde pântano de novo, ó. Contorno morango, que tá por cima dela, vem até aqui na pontinha. Ó. Dou uma esfumadinha aqui pra cima. Certo? Aí eu venho, ó, risco essa folha no meio para separar ela. Aí essa parte aqui é a parte mais clara, né? Que vai entrar aqui na ponta. Então o meio é mais escuro, ó. Aí eu vou puxando para cima. Colocando bastante tinta, tá? Para que não desbote esse tecido quando for lavar. Aqui na ponta, ó, coloca bastante tinta, vem e entra, puxa pra baixo. Ó, aqui nessa pontinha, tem uma pontinha aqui, ó, então eu venho na pontinha, contorno e entro, ó. Aí eu preencho ela. De novo, outra pontinha, venho e preencho ela. Se no meio eu subir, aqui na ponta eu vou descer. A gente sempre faz o contrário. Ó, aqui outra pontinha. Puxo pra cá. E aqui um finalzinho. Esse finalzinho também é a mesma coisa. Pode encher porque ele tá bem escondidinho aqui. Então aqui pode ser só sombra mesmo. Pronto? Agora a gente vem com o verde musgo e tampa o que tá estampado. No meio com escuro eu vou subir, no meio com o musgo eu vou subir também. Ó. Vou subir. Sempre no movimento da folha. Ó, até aqui. Vou colocar um pouquinho mais para tampar. Tá vendo? Aqui também pode vir até aqui para dar uma clareadinha. Agora do lado de lá eu vou descer. Igual eu desci aqui com escuro, desse lado aqui eu vou descer com claro. Ó, eu contorno, ó, eu contorno a pontinha e entro. Aí depois eu só igualo aqui, ó. Ó, peguei o escuro. Ó, a pontinha, contorno e igualo. Ela tem que ter uma pontinha aqui, ó.
E essa pontinha aqui é a mesma coisa, ó. Entra. Aqui pode até colocar isso, certo? Agora eu venho com o branco, bem pouquinho, tá vendo? Só de um lado, viro pro verde escuro, risco e puxo. Ó, vou fazendo aqui bem de levinho, porque ali é sombra, né? Ó, puxei. Agora lá do outro lado a mesma coisa, tinta pra fora. Eu vou entrar, contornar e entrar. Ó, vou contornar e entrar. Contorno e entro. Não precisa ser muita tinta. Prontinho, a folha tá pronta. Agora a gente vai para as sépalas, que as sépalas estão atrás do morango ainda. A gente vai fazer ela bem prática, ó. A gente vai começar do escuro, tá? A gente vai contornar aqui, ó, atrás do morango. Aqui tem uma folhinha. E aqui atrás. Ó. Passei em volta do morango, tá vendo? E vou só puxar pra cima. No sentido das sépalas. Sépalas é esse matinho do morango, tá? Ó. Só puxo no sentido dele. Tá vendo? Aqui nesse cabinho também tem um cabinho ali que a gente vai ter que criar. E ó, só puxei. É como se eu tivesse puxado um leque. Agora eu pego o verde musgo. Ó, tinta só de um lado. Só de um lado. Eu vou virar ele pra fora. Dos dois lados, tanto de um lado quanto do outro. Ó, virado pra fora, eu vou começar aqui na pontinha e vou entrar para encontrar com o verde escuro. Do outro lado, ó, tinta só de um lado, vira pra fora e ó, faz uma curvinha aí, ó, para dar um charmezinho. Já fiz uma sépala. A outra mesma coisa, ó, tinta virada pra fora, eu venho e contorno. E puxo pra baixo. Depois eu pego mais tinta, viro ela pra fora. E ó. E fecho a folhinha. Tá vendo? Aqui, ó, nesse meio, é o cabinho. Eu vou colocar ele mais compridinho um pouquinho pra dar impressão mesmo do cabinho. Tá vendo? É bem retinho, o pincel bem reto. Ó, agora eu vou fazer essas duas folhas ali. Ó, vou começar aqui da pontinha dessa, ó. Venho e entro. E puxo. Venho e entro. E puxo. Agora na outra. Venho e entro. Tá vendo? Tinta virada pra fora. E ó, do outro lado, tinta virada pra fora. E entro. Tá vendo? Esse eu não vou colocar branco, pra não ficar muito esbranquiçado. Eu prefiro assim. E outra coisa, o risco, os riscos da internet não tá tão visível. Mas isso aí também vocês podem criar. Essas curvinhas que eu fiz aqui, ó, foi tudo eu que quis colocar, entendeu? Porque não vem não. Aí eu quis colocar pra dar uma impressão de folhinha mesmo, tá certo? Agora eu vou fazer o outro. Ó, da mesma forma. Vou passar aqui, ó, no morango. Contornei o morango, tinta virada pro morango, tá vendo, ó? E, ó, vou puxar pra cima no sentido da sépala. Deixa eu ver se minha mão tá na frente, tá não. Tô tentando segurar bem atrás no pincel pra minha mão não ficar na frente. Ó, viu? Aí eu venho com o verde musgo, mesma coisa, ó, tinta só de um lado. Vou fazer primeiro essa sépala aqui, que tá apertadinha, ó. Tinta, agora eu viro a tinta pro lado de lá e faço, tá vendo?
Ó, tinta pro lado de cá. Dou uma curvinha assim, ó, tá vendo? Pra dar um charminho. Ó, vou fazer bem devagarzinho, ó. Tá vendo? Ó, puxei. É como se vocês estivessem desenhando uma folha, né? Aqui, ó, tem outra aqui. Ó, tinta só de um lado. Vem, faz o gordinho. E puxa pra dentro. Ó, devagarzinho. Vira o pincel, ó, pra cá, mas vocês vão fazer a curva, ó. Ó. Ó, como se vocês fossem fazer um S. Um S virado, né? Aí do lado de cá, do mesmo jeito. Tá vendo? A folha dá um charmezinho. Aqui. E aqui. Essa aqui tá mais imprensadinha. Tá vendo? Eu vou fazer... Esse aqui eu não vi cabinho nele. Então eu vou fazer um aqui, ó. Começo com escuro. Depois eu só termino aqui com claro, ó. Tem coisa também que a gente tem que fazer, tá? Porque os riscos da internet, eles não vêm muito debulhado, não é? A gente mesmo que tem que dar um jeito. A gente coloca, por isso que fala que a gente coloca a personalidade da gente no trabalho. Que a gente vai pintando e colocando do jeito que a gente acha que tá certo. Ó, mesma coisa nesse daqui, ó. Vou passar o verde escuro aqui, que é o verde pântano. Gente, eu tô usando um pincel 4. Esse não tem nem número mais, mas pode ser o 4, tá? Porque a sépala são folhas bem pequenininhas, então não adianta querer entrar com um pincel muito grande, não. Ó, vou puxar um cabinho aqui, mais escuro, e depois eu só termino com claro, pra pontinha ficar mais clara. Ó, agora eu começo de novo, ó, tirar essa tinta daqui, que senão pega ela de novo. Verde musgo. Tinta só de um lado, virada pra fora, eu venho e curvo e puxo pra dentro. Tinta, ó, virada pra fora, pra fazer o lado de cá. Pronto. Tinta pra fora, eu venho e faço aqui. Essa aqui tá maior um pouquinho. Ó, puxo pra dentro. Essa aqui eu venho, ó, contorno. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui pra não ficar branco, né? Essas tintas escuras, se não colocar bastante tinta, depois aparece o tecido. Ó, última folhinha. Pronto. E a sépala tá pronta. Tá vendo? Agora a gente vai começar a trabalhar os morangos. A gente vai começar desse morango cá de cima, tá vendo? Esse aqui, porque ele tá por trás dos dois outros, tá bom? Ó, a gente vai pegar um pincel, pode ser o pincel número 10, pode ser o 8. Deixa eu ver aqui, o meu 10 não tá por aqui, vou fazer com o 8 mesmo. Ó, a gente vai começar achando a luz desse morango. A luz desse morango vai ser aqui, ó, nesse espaço aonde o... Deixa eu puxar aqui pra vocês verem, ó. Essa é a parte mais alta do morango. É onde a luz bateu e o reflexo bateu aqui. Então, a gente vai começar ali. A gente vai estar usando o amarelo ouro pra gente achar a parte mais alta do nosso morango, ó. Vou pegar aqui bastante tinta. Meu amarelo tá meio chicletado. Ó. Faz uma bola aqui, não precisa ser tudo isso. Ó. Faz uma bola aqui. Tá vendo? É a parte mais alta. Aí, ó, eu já pego o vermelho tomate.
Quem não tiver o tomate pode ser o escarlate. É o que eu tô usando aqui mesmo, porque eu tô sem o vermelho tomate. Ó, e vou rebolando em volta desse amarelo, fechando esse amarelo. Aquela hora eu coloquei o amarelo de dentro para fora. Agora eu tô colocando o vermelho de fora para dentro. Não vou conseguir tampar esse amarelo, porque essa é a intenção mesmo, mas eu vou passar o vermelho em cima dele. Ó, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou encher esse morango agora, essa parte aqui, ó, que é a parte mais clara. Eu posso colocar bastante vermelho, tomate ou escarlate, né? A gente vai passar esse vermelho mais ou menos até aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa parte aqui todinha. Aí, ó, pode encher. Enche esse pincel. Não esfregue pincel sem tinta. Porque na hora que o trabalho secar, vocês vão vendo os fundinhos brancos que vão aparecendo, que é da trama do tecido. Se vocês não preenchem toda a trama do tecido, ele vai aparecer depois. Ó, para fazer esse contorno aqui, ó, tinta para fora, tá vendo? E vem com o pincel bem em pé, ó. Tá vendo? Colocando a tinta para fora, vocês conseguem fazer o contorno certinho. Tá vendo? Aí aqui eu já, depois que eu coloco o vermelho escarlate ou tomate, eu já entro com o restante, nesse restante aqui que eu deixei, com púrpura. Mas eu posso começar aqui primeiro, ó. Pra eu conseguir misturar uma cor na outra. Porque se eu fizer esse canto aqui, para depois chegar aqui o vermelho tomate já secou, depois eu não consigo integrar uma tinta na outra, tá vendo? Uma cor na outra. Então eu tenho que vir, ó, rebolar bastante aqui, para eu conseguir misturar uma cor na outra. Aí, ó, já consegui. Consegui, então eu já posso preencher o restante. Ó, contorno esse morango de baixo. Esse vermelho aqui é outro, que vocês não podem ficar esfregando. Tem que colocar a tinta. Ó, contorna do lado de cá, que é o outro. E aqui tudo, ó. Tinta virada pra fora, ó. Você vai aqui retinho, ó. E consegue contornar. Vai com o pincel de quina assim, ó. Que o contorno sai certo. Porque se você for assim, ó, com o pincel assim, ó, ele pode não fazer o contorno do jeito que você precisa. Agora, quando vai de quina, você consegue controlar. Aí, ó, termina de passar aqui. Passa bem rente ao matinho. Isso é com púrpura ainda, tá? Ó. Chega aqui, ó. Dá só um contorninho ali, ó. E vem. Vem devagarzinho. Tirando todo o excesso e misturando. Aí, nosso morango já tá preenchido. Agora, a gente vai colocar uma sombra nele. Pra ele se destacar. Vem com o vinho. Ó, com o vinho. Aonde tá o vermelho, onde tá o púrpura, eu vou colocar o vinho, porém não vou tampar o púrpura. O vinho é só pra dar sombra, ó. Vem aqui. Posso colocar um pouquinho aqui atrás, né? Que se a parte de cima tá dando luz, aqui embaixo a gente vai colocar um pouquinho de sombra. E como aqui, ó, é a parte mais clara, eu posso vir com essa sombra e fazer aqui, ó, uma boquinha, meio que dividindo ele, ó. Deixa eu tirar o excesso aqui. Ó,
aqui meio que arredondado, ó. Tá vendo a sombra? Pra ele dar um efeito de... que aqui é uma bola, que aqui tá mais alto. Então, eu venho colocando o vinho. Esse vinho eu vou passar até aqui em cima. Ó, contornando, pra ficar bem contornadinho. Essa fruta eu gosto de caprichar, porque é a minha favorita. Pronto. Agora, com o mesmo vinho e o pincel número 4, a gente vai fazer... Antes do vinho, antes do vinho, lava bem o pincel número 8, né, que vocês estavam usando agora. Lava bastante, porque ele tá sujo de vinho. A gente vai só dar uma luzinha aqui, uma clareada com branco. Bem pouquinho, ó, vou até tirar o excesso no dedo. Aqui, ó, tá vendo? Aonde tá amarelo, dá só uma rodada assim, ó. Pra dar uma luz. Ó. Ó. É só aqui mesmo, ó. Tá vendo? Bem de levinho. Eu quase não tô encostando no tecido, porque eu não quero que fique forte. Eu quero só assim. Aqui pode até deixar um pouquinho mais clarinho no meio. Tá vendo? Só isso. Ó, aqui nesse meio aqui pode até deixar um pouco mais claro. Que é a parte mais alta do morango. Aí eu pego o pincel número 4. E com o vinho mesmo, eu vou começar a achar sementes. No risco vai. Mas eu gosto de colocar eu mesma sem ter aqueles risquinhos. Como que eu coloco? Pincel de quina. Deixa eu colocar aqui onde vocês podem ver. Ó, vou com pincel de quina. O meu vinho também tá chicletado. Mas vai dar. Ó, de quina, tá vendo? E vou começar a colocar semente nele. Não é nem a semente, é o fundinho onde vai ficar a semente. Deixa eu pegar um pincel número 4 menor aqui, porque vai ficar melhor. Vamos lá, ó, quina. Eu quero uma semente aqui. Vocês têm que colocar, ó, e apertar, porque aí dá um fundinho, tá vendo? Vou dar uma distância aqui, é mais ou menos essa distância. Como eu não tenho riscado aqui, eu vou fazer do meu jeito. É só eu fazer o seguinte, ó, aqui tem 2. Então, eu venho com o pincel e meço aqui o meio, abaixo e coloco outra aqui, ó. Tá vendo? Se aqui vai ficar no meio, então eu coloco outra aqui. Aqui tem 2, eu vou colocar uma no meio. Aqui tem 2, eu vou colocar uma no meio. E vou colocar outra aqui. Ó, aqui tem 2, eu coloco uma aqui no meio. 2 aqui no meio. E assim por diante, tá vendo? Ó, 2 aqui no meio. Tá vendo? Pode colocar até aqui na pontinha. E assim por diante. Então, eu meço as minhas sementes assim. Eu gosto. Ó. É uma coisa que vocês não precisam nem riscar, mas quem tiver dificuldade, pode riscar, entendeu? Igual tá no risco. Eu gosto de colocar sem riscar. Tá vendo aí, ó? Já terminei. Aí eu venho com o filete e o amarelo ouro e só coloco um pinguinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo com esse amarelo, que ele tá meio chicletado. Ó, isso aqui é a sementinha. Gente, se vocês observarem o outro morango que eu fiz no primeiro vídeo, tinha sido daquele jeito que eu aprendi. Mas a gente precisa ser um pouco mais prático, entendeu? Aí o que acontece? À medida que que eu vou pintando, eu vou vendo o que eu posso colocar mais prático. Igual a luz que a gente colocou lá. Ela é muito complicada. E essa luz aqui, ela faz o mesmo efeito.
Claro que não tem aquela rodinha lá que a gente faz em volta com o filete, mas quem quiser colocar também pode, em volta da semente. Só que eu acho que esse morango assim, ele fica até mais bonito. Então, assim, fica um morango prático e fica bonito do mesmo jeito. Tá vendo? O morango tá pronto. Agora eu vou fazer esse aqui que tá debaixo, tá por cima desse, mas tá debaixo do de cá, né? Vou fazer esse aqui, ó. Ele tá por cima daquele ali, mas tá debaixo desse. A gente faz a mesma sequência, usando a mesma sequência, ó. Amarelo ouro para achar a parte mais clara. Eu vou colocar aqui, por mais que aqui esteja... Aqui eu vou fazer só assim, ó, só uma sujeira de amarelo. Porque aqui tá claro, tá vendo? Que tá por cima ali. Mas essa aqui é a parte mais gordinha do morango. Então aqui tem que ir bastante luz, ó. Tá vendo? Eu coloco e esfumo dos lados. Viu? E aqui eu só sujei, ó. Tá vendo? Aí eu venho com vermelho. Ó, eu vou entrando de fora pra dentro. Deixa eu colocar de jeito que eu não tampo, né? O que eu tô fazendo. Ó. Vou colocando de fora pra dentro. Bastante tinta, não tenha dó. Ó, até eu tampar o amarelo. Ó, aqui eu já posso passar em cima do amarelo. Já venho contornando com o vermelho. Porque é a parte mais alta, tá vendo? Ó, contorna. Vem contornando. Se passar para esse aqui não tem problema, que vai ser vermelho também. Ó. Aqui eu encontro. Não precisa trazer, ó, pode trazer só até aqui, ó, tá bom? Que a gente vai completar agora com púrpura. Mistura bastante essa cor, tá vendo? Para não ficar excesso no pano também, ó. Ó. Tá vendo? Pronto. Já coloquei o vermelho. Agora eu venho entrando com púrpura. Para contornar. Deixa eu tirar essa bola que tá aqui na minha tinta. Eu entro. Agora eu entro com púrpura. Ó, passa aqui atrás. Tinta virada pra sépala, tá? Que a gente vai dar uma curvinha aqui pra ver se conserta, que ficou meio estranho ali. Ó, coloca bastante tinta, que daí a gente consegue consertar. Sem subir tanto lá em cima do outro. Aí. Ó, agora vem aqui com púrpura. Passa aqui nesse cantinho. É passando e esfumando, tá? Se não misturar essa cor na outra, ela fica chapada. O segredo, tô com minha mão na frente. O segredo é vocês passarem a tinta e esfumar. Esfumar uma na outra aqui, ó. Aí esse a gente vai passar nele todo, né? Ó, passa aqui atrás do tinta virada pro morango que tá sendo contornado. Tá vendo? Ó.
E aqui, eu lembro que aqui tinha um claro e aqui também. A gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente vai colocar no sentido arredondado, porque aqui tem uma bola, né? Ó, no sentido arredondado. E aqui a gente vai subir um pouco, ó. Só com uma sombrinha. Ó. Tá vendo? E aqui embaixo também. A gente pode colocar. Aí. Aí aqui eu já vou entrar com o vinho. Deixa eu puxar um pouquinho pra ficar mais... Aí. Eu já vou entrar com o vinho, ó. Aqui nesse cantinho. Que ele tem que ser mais escuro mesmo, né? Sempre, ó, colocando e esfumando. Fica quieto o celular. Aqui atrás, ó, tinta virada pro morango. Aqui atrás. Um lugar mais escurinho. Ele tá muito madurinho. É assim mesmo que eu gosto. Ó, sempre lisando ele assim, ó. Com a mão leve. Aqui eu posso subir um pouco, né, com o vinho, mas é só sujeira do pincel. Posso colocar um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho, tá vendo? Onde deu essa curvinha. Aqui não, porque aqui já tem o vinho aqui atrás, tá vendo? Então ali não precisa. Pronto, já esfumei. Já tirei todo o excesso. Agora eu pego o pincel pequeno, que é o número 4, lembra? E começo a achar semente de novo. Eu vou fazer do mesmo jeito. Posso medir aqui, ó, a primeira aqui no meio. Que aí as outras eu consigo... Ah, sim, outra coisa. A semente sempre tem que ser na direção... Aqui é a cabeça do morango, aqui o pé. Então, nunca que vocês vão fazer uma semente virada assim, ó. Pra lá, tá vendo? Na horizontal. É sempre aqui, ó, vertical. Ó, é o sentido do morango. Ó, tá vendo? Aqui tem uma, aqui tem outra. E eu vou colocando do jeito que eu falo com vocês, ó, intercalando entre duas uma. Desse aqui. Tá vendo? Se vocês apertam o pincel, ele dá um fundinho, que é onde vai receber a semente. Ó. Tá vendo? E vem até aqui embaixo. Mesmo que aqui seja vinho, vou tirar essa sujeira aqui. Mesmo que aqui embaixo seja vinho, tem que ter semente, né? E a semente precisa se destacar. Gente, eu esqueci de colocar a luz. Olha pra você ver que lindo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lavar meu pincel rapidão. E vou tentar limpar aqui, ó. Aqui fica a minha luz. Vou lavar meu pincel, que daí eu consigo tirar rápido. Tá vendo? Pega um pouquinho de vermelho aqui, ó. Aí. E Kelinha, esquecendo. Tem certeza que se fosse... Aí, ó, vem com branco, fazendo aquele movimento circular, ó. Tem certeza que se fosse na aula presencial, as meninas me lembrariam. Mas como eu tô sozinha, tá vendo porque eu não posso ficar sozinha? Acabo fazendo besteira. Eu vou colocar só um pouquinho de amarelo aqui, ó. Pra dar uma claridade, porque ficou meio apagado aqui. E não esqueçam, gente, colocar a luz antes. Senão é mais trabalhoso. Ó, já consegui meio que colocar uma luzinha aqui. Tenho certeza que o de vocês vão ficar até mais bonita.
Pera aí, deixa eu colocar mais um pouquinho de branco aqui. Ó, sempre movimento circular, porque aqui o morango é redondinho, né? Aí, só assim tá bom. Agora eu posso fazer a sementinha com vinho. Ó, aqui tem uma, aqui tem outra e aqui tem outra. Tirar um pouquinho desse excesso. Pronto. Nada que a gente não resolva. Agora vamos pôr a sementinha. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Vai esse amarelo mesmo. Ó, venho, pingo aqui dentro. Vou pingando lá dentro. Vou pingando. Até terminar. Coloquem todas. Viu? Agora a gente vai fazer esse outro aqui, ele tá totalmente por cima. Olha só, meninas. Quando eu falo com vocês que tem que colocar bastante tinta, eu coloquei bastante. Tá vendo que aqui tá parecendo um branquinho? É da trama do tecido. É aonde não veio muita tinta. Então, vocês vão observando. Aqui em cima também tem, tá faltando. Então, eu tô só colocando aqui onde tá faltando. Então, por que a gente tem que colocar bastante tinta? Pra gente não ter que fazer dois trabalhos, entendeu? Porque fica muito feio. Tá certo? Agora vamos pro outro. Esse aqui, como tá por cima dos dois, tá bem iluminado. Então, nós vamos fazer uma bola aqui, ó, bem grande. Esfumar, né? Uma bola aqui e outra bola aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai colocar esse morango bem iluminado. Só que o morango, ele tem uma fendinha aqui, ó. Ele é meio envergadinho. Aí ele dá um fundinho aqui, ó. Quem lembra da pera que a gente pintou? A pera tem isso. Então, ó, a gente coloca luz aqui e luz aqui embaixo. E entrando com o vermelho da mesma forma que a gente entra nos outros, ó. Pega o vermelho, rebolando de fora pra dentro. E pode passar em cima do amarelo, não tem problema. Ó, aqui, ó, da mesma forma. Por que que não pode entrar de uma vez, Kelly? É porque você tem que entrar, ó, esfregando a tinta. Se você passá-la muito reta, ela não vai se misturar com o amarelo. Ó, tá vendo? Vai passando. E esfregando o pincel. Ó, e esfregando. Certo? Como que eu vou fazer aqui, ó? Presta atenção, aqui eu já entrei com vermelho, né? Esse lado aqui, ó, como ele tá por cima, esse lado todinho eu já vou passar o vermelho tomate. Ou escarlate, o que vocês têm aí. Ó, contorna. Agora tem que contornar bem devagarzinho e direito, porque ele tá por cima. Então, agora é o momento de dar o acabamento. Ó, pincel de quina. Pincel de quina. A gente vem passando aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai dando a volta nele aqui. Com muito cuidado. Tá vendo aqui, ó? Aqui ficou um pouquinho sem pintar, ó.
Já tampei. Vocês vão observando também alguma coisinha que fica fora, né? Aí, ó, já passei. E tenta passar bastante tinta, porque o vermelho é o que mais nos condena se a gente não passou muita tinta no pano, tá certo? Ó, essa parte aqui já tá pronta. Vou passar só mais um pouquinho aqui, ó. Pronto. Agora esse lado aqui, ó, eu vou passar todinho de púrpura. Vem com púrpura. Ó. Aqui eu dou uma esfregada primeiro, né? Pra esfregar uma tinta na outra. E a tinta entrar. Ó. Tinta entrou. Agora eu já posso preencher sem dó. Ó, vocês viram que aqui ficou tipo um triângulo? É assim mesmo, ó, que a gente vai fazer. Esse é a intenção. Põe aqui. Aqui é preenchido normal. Eu vou terminar de preencher aqui e volto para mostrar para vocês. Pronto, depois de preenchido com púrpura, né? Terminei de preencher com púrpura. Aí eu venho com vinho. Vou colocar nessa parte aqui de baixo, porque é a parte que tá para baixo, né? Então, é a parte que leva mais sombra. Ó, venho colocando aqui bem na pontinha. Ó, aqui eu dou a voltinha. Tá vendo? Vou dando a voltinha aqui. E aqui, ó, fazendo aquele triângulo, tá vendo? Mas é só com sujeirinha do pincel, não precisa ser muita. Desse lado de cá, ó, eu preciso fazer uma sombrinha também. Por mais que tenha sombra do lado de cá, ó, eu preciso fazer tipo um triângulo aqui também. Porque é a cinturinha do morango, né? Ó, vem com o pincel bem levinho. Ó. Fazendo pra lá. E fazendo pra cá, ó. Deixa eu passar aqui, peraí. Ó, bem, com a mão bem levinha, tá? Deixa eu tirar o excesso aqui, que eu preciso dar uma esfumada. Ó. Aqui meio que tirou a forma do morango, por quê? Porque aqui atrás também tem sombra, né? Aí o que eu faço, ó? Eu pego o preto. Eu pego bem pouquinho preto. Ó, cadê? Eu pego um pouquinho de preto. É bem pouquinho, porque o espaço ali é pequeno. E um pouquinho do vinho. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, e dou uma escurecida nele, ó. Pega mais um pouquinho de vinho que ficou muito escuro. É como se fosse um berinjela. Ó, ela tá vendo como é que ficou bem escurinho? Aí eu venho e faço isso aqui, ó. Tinta só de um lado, tá vendo? Eu vou passar aqui atrás, ó. Tô colocando sombra no de trás, tá? Mas é bem pouquinho pra não deformar o outro. Tá vendo? Pode fazer com o pincel número 4. Perdi meu paninho de limpar. Ó, pincel número 4, vocês podem fazer com ele. Esfuma um pouquinho aqui, ó. Pra não ficar tão forte. Tá vendo? Aí já deu uma diferença ali, ó, na curva do morango, tá vendo? Eu quero até fechar ele aqui, ó, porque o meu não fechou totalmente. Vou passar aqui, vou passar o vinho.
que é o que fecha. Aí. Tá vendo? Já deu uma diferença no morango, viu? Agora eu vou lavar meu pincel para eu não esquecer da luz. E com o branco, ó, tiro o excesso, né? Aqui, ó, bem aqui no meio, eu vou dar uma rebolada. Não precisa ser muito, porque senão fica excesso. Tá vendo? Eu tô passando só mesmo um pouquinho. E como já tá meio seco, aí fica tipo uma luz seca. Ó, tá vendo? Só uma luz mesmo. E redondo, tá vendo? Redondo. Aqui embaixo a mesma coisa. Onde tá o amarelo, onde foi feito com amarelo, você vem com branco, dá uma clareada. Vou até colocar aqui uma luzinha a mais, porque ele tá bem por cima, né? Mas nas pontas, tenta, ó, esfumar. Ó, eu tô colocando aqui a mais, mas aqui nas pontinhas, ó, eu vou dar uma esfumada. Vou deixar forte não, ok? Ó, agora a gente vai começar, depois que eu coloquei a luz, né? Eu posso começar a fazer os fundinhos para receber a semente, ó. Vou começar aqui do meio. Ó, tá virado pra cá, porque aqui é o pé do morango, tá? Ó, eu vou apertando, colocando e apertando. Colocando e apertando. Ó, sempre de quina. Pincel de quina, tá? Ó, vai colocando e vai apertando. E assim a gente vai fazer nele todo. Sempre intercalando. Onde tem duas, aqui tem uma. Quem não tiver feito os risquinhos do risco, tiver marcado o que tá no risco igual eu no marco, é só lembrar disso. Ó, aqui parece que já vai dando uma arredondada, tá vendo, ó? Vai fazendo assim, ó. À medida que o morango vai mudando de posição, vocês também vão mudando. Tá vendo, ó? Mas é como se ele estivesse fazendo um triângulo mesmo, ó. Ó. Pronto. Agora a gente vai colocar, vou apertar essa daqui que ficou com excesso de tinta. Tudo que ficar com excesso, vocês voltam apertando de novo, que o excesso sai, tá bom? Aí pega o amarelo ouro, de preferência que não esteja chicletado que nem o meu, e o filete, e vem, ó, colocando a sementinha. Coloca todas. Eu vou colocar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, agora é só vir aqui embaixo. E assinar o nome de vocês. Quem tiver a canetinha, assina de canetinha. Quem não tiver, vai no filete mesmo. Prontinho. O nosso morango tá pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Sem muito sofrimento, tá vendo? Espero que vocês gostem.